Senhor Deus e Pai, te agradeço para que o Senhor possa estar hoje juntamente nos ajudando a cada minuto e segundo de nossas vidas a falar aos teus abençoados, aos teus escolhidos, para que elas venham compreender, para que elas venham receber através do evangelista André esta palavra que liberta, palavra esta que é a palavra para os dias de hoje, palavras que abre, tira as escamas dos olhos de cada um, aquele que dá o ouvido espiritual para ouvi-la e entender. Amém. Amém, amém, abençoada Arlete. Vamos iniciar agora mais um estudo em amor e graça. E declaramos a mente de Cristo ativada em nós, para nos capacitar a entender as revelações do nosso Criador em Cristo glorificado. Esse é o Ministério Notizete da Graça e Paz. Eu sou o irmão André. Esse é o estudo de 43ª parte. O título é A Criação Apóstata em Cristo. A criação apóstata em Cristo. Abençoados, por que esse título? Apostasia significa renúncia. Renúncia que muitos têm a Cristo. Ah, mas eu acredito em Cristo. Acredito em Cristo, mas você o renuncia quando não crer em suas palavras, quando não crer na pregação do seu verdadeiro evangelho, mesmo achando que acredita nele, que tem fé nele, mas se você não acredita em suas palavras, não acredita no seu evangelho, você continua sendo um apóstata, continua renunciando ele dentro do seu coração. Essa renúncia é que muitos têm a Cristo, no sentido de que uns dizem que ele ainda não veio, outros creem que ele já veio a primeira vez, mas ainda virá uma segunda vez. Eu afirmo, ele já veio, tanto na primeira vinda, em carne, como na segunda, em espírito. Mas os apóstatas não reconhecem isso. O simples fato de não reconhecer isso, de não acreditar nisso, está renunciando no seu subconsciente a Cristo. Amém? Isso é apostasia. Mas quem sou eu, né? Não sou conceituado, não sou doutor conhecido, né? Não sou importante. Mas os doutores, os importantes, os exaltados pelos homens, dizem que ele vai voltar. E outro, ainda mais ousado, diz que ele virá neste ano de 2020. Um rabino conceituado. Para aqueles que servem a homens, não me admiro muito nisso, porque não se baseiam no Evangelho do Cristo, mas creem em tudo que os homens dizem. Eu prefiro servir a Deus e me basear no Evangelho verdadeiro do Cristo, porque se sirvo a homens, não sou servo de Cristo. Palavras estas do apóstolo Paulo, que ele diz lá para o povo de Gálatas, em Gálatas 1, 10, 11, 12. 10 ele começa dizendo que porque persuadido eu agora a homens ou a Deus? Ele está fazendo uma pergunta para o povo de Gálatas. Eu sou persuadido agora aos homens ou a Deus? Eu ouço aos homens ou eu ouço a Deus? Eu sirvo a homens ou eu sirvo a Deus?
procuro agradar a homens? Ele faz essa pergunta. E logo ele já dá a própria resposta. Se eu estivesse ainda agradando a homens, porque no passado ele agradava os fariseus, então ele está dizendo aqui, se eu ainda estou agradando a homens, não seria servo de Cristo. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. 12. Porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, porque os apóstolos anteriores a ele diz em outra passagem que nada o acrescentou. Então ele diz, eu não aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Que apareceu na estrada de Damasco, aquela história que todo mundo conhece. Foi levado ao terceiro céu, no corpo, fora de corpo, não sei, mas Deus o sabe. Os abençoados que estão, no meio cristão e evangélico conhece essa história. Você que está me ouvindo agora, que não conhece, amados, apóstolo Paulo é o apóstolo escolhido por Cristo glorificado para ser o apóstolo aos gentios. Você não é judeu, você é gentil. Amém? Mas continuando aqui, onde esse rabino tirou esse conceito de que Jesus virá ainda este ano? Da onde ele tirou isso? Deus falou com ele? Ele é profeta de Deus? Hoje, no tempo da graça, já não há mais profetas. Não tem mais profeta de Deus. Se levantar profetas, igual levantam em algumas igrejas, não tem respaldo bíblico e não tem validade testamentária. Ele é sacerdote? Também não é. Porque desde que o tempo caiu, já não existe mais sacerdote. Os sacerdotes perderam seus empregos. Abençoados, são falácias religiosas. Hoje Deus fala através das escrituras sagradas. E ele já predisse nas escrituras tudo desde a fundação do mundo. Deus, através de Moisés, fala ao povo em Gênesis, sobre o Cristo. E diz em Gênesis 49, 10, livro de Moisés, tá? Gênesis 49, 10. O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Judá é a tribo a qual Cristo veio, e nem o bastão de comando de seus descendentes. O bastão aqui se refere poder, o comando, Então será um rei, porque quem carrega cedro é rei, um rei que virá de Judá e vai ter na mão dele o comando de seus descendentes. Já diz tudo, E ele será, aqui diz, lá em Gênesis, porque ainda está, é uma pregação escatológica, dizendo futuramente. Isso acontecerá quando ele vier, que está escrito aqui, até que venha aquele a quem ele pertence. É uma pregação escatológica, dizendo futuramente que ele será um rei vindo da tribo de Judá e vai ter na mão o poder. As nações o obedecerão. 11. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Quem entrou montado no jumentinho? O Cristo, amados. Lavará no vinho as suas roupas, porque ele é ser pego
ia ser maltratado, botar coroa de espinho na cabeça dele, ia lavar a roupa dele de sangue, porque esse vinho representa sangue, né? E ser levado para a cruz, crucificado. Depois veio o soldado, espetou com a espada para confirmar mesmo se estava morto, para não ter uma ressurgência, né? Então esse vinho representa sangue, e a própria palavra aqui já mostra isso. No sangue das uvas, né? Lavará as suas roupas, as suas vestimentas. Entendeu, abençoado? Então o rei a quem pertence o bastão é o Cristo. Quem entrou na cidade de jumento, montado no jumento, foi o Cristo. Quem veio da tribo de Judá, o rei que veio da tribo de Judá, com o bastão do poder na mão, foi o Cristo. Então a palavra é meio entre parábolas, né? Mas é o que o Criador estava através de Moisés dizendo, que também lavou as suas vestes lá no madeiro, quando foi preso, colocada a coroa de espinho na sua cabeça, né? Foi levado a madeiro. E em outro livro de Moisés, também confirma a mesma história, que é o Deuteronômio 18, 19. E 18 inicia dessa forma: do meio dos seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti. Moisés está falando, Deus falando para Moisés, que no meio dos irmãos dele suscitará um profeta semelhante a ele, Moisés. No meio dos irmãos, quer dizer, no meio dos israelitas, né? Porém, as minhas palavras na sua boca. Na boca de quem? Desse rei que virá. E ele falará tudo o que eu ordenar. O que o Senhor, ordenar. 19. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falará em meu nome, eu exigirei contas. Em algumas tradições bíblicas está a palavra requerirei, mas tem o mesmo significado de exigir contas. Quem foi maior que Moisés? Ou qual a escritura diz? O Cristo. Quem veio e falou em nome de Deus? O Cristo. E no meio dos seus irmãos, como eu já expliquei, da tribo de Judá, né? Onde o Cristo veio da tribo de Judá, está confirmado também. Aqui eu li dois passagens, 2 livros de Moisés. Agora eu vou aos livros dos profetas. Começar aqui com Isaías. Eu vou ler 2 de cada um, porque para o estudo não ficar muito longo, né? Então Isaías está dizendo a mesma coisa que eu estava falando no livro de Moisés. Isaías 11, 1, 2, 10, ele diz: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Então, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé, aqui, a parábola se coloca Jessé como um tronco de árvore, né? Um tronco foi cortado, a árvore foi cortada e ficou o tronco. Desse tronco nascerá um ramo desse tronco. Igual está escrito aqui: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé. Nascerá um ramo desse tronco, e das suas raízes um rebento brotará. Estão me entendendo, abençoado? Estão entendendo a parábola da palavra? A Bíblia muitas vezes é escrita em parábolas, né? Os profetas, né? Os apóstolos, o próprio Jesus muitas vezes falou em parábolas. E essas parábolas, ela tem um entendimento, e você tem que prestar atenção nesses entendimentos. No 2, Jessé, para quem não sabe, era pai de Davi, né? Da tribo de Judá.
Então, no 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor repousará sobre, esse rebento. O Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, repousará sobre esse rebento. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, que é o Espírito da sabedoria, o amor e o temor do Criador, repousará sobre esse rebento. Quem sempre dizia, abençoados, eu e o Pai somos um, relatado no livro de João 10, o Cristo. Então está claro que está dizendo, falando, relatando sobre o Cristo. Amém, abençoados? Isaías 11:10 diz: naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Aqui, Jessé é a raiz, Davi a árvore, e dessa árvore brotará um ramo, um renovo, que é Cristo. Confirmado também Isaías 33:15, que diz que naquele dia, naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo, verdadeiro sobre a terra. Quem eu disse, abençoado, ser broto de Davi? O Cristo. Quem veio acabar com a tirania? O Cristo. Quem veio mostrar a verdade? Quem veio ser justo sobre a terra? O Cristo. Os apóstolos tiveram o privilégio de o vê-lo fisicamente. O apóstolo Paulo teve um privilégio maior ainda de o ver em espírito glorificado no estado de Damasco, E Paulo ainda relata sobre esse privilégio aos hebreus. E ele diz aos hebreus, em Hebreu 1 e 2, sobre esse privilégio, e diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, como eu falei assim, às vezes a falar por parábolas, aos pais pelos profetas. 2. Nesses últimos dias, a época em que Paulo estava vivendo, na época dos irmãos a qual Paulo estava pregando, dos hebreus. Nesses últimos dias, não é fim do mundo não, abençoado. É só nos últimos dias deles, na época deles. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Cristo é herdeiro de Deus, de todas as coisas, a qual nele também nós nos tornamos herdeiros, com Cristo. Abençoados, está tudo nas Escrituras. Como viste, relatei desde o livro de Moisés, relatei dos profetas, relatei dos apóstolos. É logicamente que eu não peguei todos os versículos, senão não daria nosso estudo aqui, ficaria muito grande, Mas, enfim, agora eu vou relatar do próprio Cristo. O próprio Cristo também falou a esse respeito. Em João 5:46, e Jesus diz aos judeus: pois se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Amém? Jesus está dizendo: como dizer crer, como dizer conhecer as Escrituras, se não crer no Cristo, o qual é Jesus? O Cristo está perguntando aos judeus: pois se crescem em Moisés, ou seja, se realmente crer no livro da lei,
veria que eu sou o Cristo, a qual Moisés relatou, a qual os profetas relataram, a qual os apóstolos relataram. Eu sou o Cristo que viria. É isso que ele está falando. Se você realmente cresce em Moisés, realmente cresce no livro da lei, como dizem que são doutores da lei, que têm um conhecimento, que são rabinos conceituados, são doutores, teólogos, mas não conseguem enxergar esses detalhes que as próprias escrituras, não é minhas escrituras, mas de todas as escrituras estão escritas a mesma coisa. A deles também estão escritas a mesma coisa, na língua deles. Mas não há diferença, amados. Pode mudar uma palavrinha aqui. A pessoa, mas tem palavra lá no hebraico, está escrito diferente no grego, porque às vezes o grego não encontrava palavras para acompanhar o hebraico. São idiomas diferentes, são alfabetos diferentes. Mas é claro, quando você lê com a visão espiritual, é claro ver, é claro enxergar. O Cristo está perguntando aos judeus, pois se cresce em Moisés, ou seja, se realmente crer no livro da lei, viria que eu sou o Cristo. Mas os apóstolos, né, sempre criam barreiras para não crer no que é visível e comprovado biblicamente, historicamente. Moisés, os profetas, os apóstolos, todos confirmaram que o Cristo, o Jesus, é o Cristo. Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, de qualquer forma que você queira o chamá-lo, ele é o Cristo esperado, ele é o Salvador esperado, predito pelos profetas, pela lei, pelos apóstolos. Ah, tá, mas aí eu não creio nisso que você está falando, não, abençoado. Ah, não crê não? Então tá bom, então o Cristo virá. Então ele ainda virá, como o rabino está dizendo que ele virá nesse ano ainda, né? Que ele virá, né? Mas ele terá que passar tudo que passou, tudo que Jesus que cremos passou. Terá que acontecer tudo que aconteceu com Jesus, terá que ser anunciado por João, mas João já morreu. Terá que ser traído por Judas, mas Judas já morreu. Terá que ser entregue para o rei Herodes Agripa, mas Agripa já morreu. Terá que ser crucificado, mas o Império Romano já acabou. Hoje já não se faz mais crucificação. Terá que ressuscitar e aparecer aos apóstolos e a mais 500 pessoas, como é relatado na Bíblia, mas todas essas pessoas já morreram. Terá que aparecer na estrada de Damasco para Paulo, mas Paulo já morreu. Amém? Terá que incitar a Tito a destruir o templo, mas Tito já morreu, o templo já não existe mais. Então, onde eles tiraram tantas falácias? E muitos ainda caem nessas falácias, porque são homens importantes, são rabinos, são doutores, são teólogos. Amados, o único importante e glorificado é Cristo, que há um nome que venha a ser glorificado, é o nome de Cristo. Amém? Jesus é o Cristo, é o Mashiach, amém? Esperado, predito pelos profetas, pela lei, pelos apóstolos. Amém? Jesus Cristo, no grego, é o Cristo esperado. Yeshua HaMashiach, no judaico, é o Mashiach, o ungido esperado. Yahushua HaMashiach é o esperado. Amém? E do jeito que você quer chamá-lo, é o mesmo. Não há outro. Não há outro. Amém, amados? Então não sejam apóstatas. Creia somente no Evangelho do Cristo, do Mashiach, como você quiser chamar, porque Ele é o Salvador. Não há outro.
não virá outro. Saindo disso, são falácias religiosas. Amém? Fico por aqui. E agora darei algumas saudações em graças a novos amigos. E hoje vai para a abençoada. E realmente é abençoada pelo crente Abraão. Então, abençoada Gestratic, de apelido abençoado. E todos abençoados da República de Moçambique, graça e paz. Para Camila, Arrão, Roberto Freitas e Elaine Silva, e a todos abençoados de Curitiba, Paraná, graça e paz, amados. Para Flávia Coutinho, de Bragança Paulista, William Vargas, de Osasco, e a todos abençoados de São Paulo, graça e paz, abençoados. Para o Ministério Graça Eterna, desejo crescimento espiritual a cada dia para vocês, amados. A todos abençoados de Belo Horizonte, graça e paz, abençoados. Continue firme nesse grupo de vocês e crescendo de glória em glória em graça. E que o Evangelho da reconciliação em Cristo, glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito o Santo em nós permaneça eternamente, e assim seja. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado a vocês também, abençoados. Até a próxima.